Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 27 de outubro. O dia se inicia carregado de tensão, com Raul sentindo o peso das ameaças de Bagdá sobre seus ombros. O bandido, impiedoso, deixou claro que o prazo para o pagamento da dívida é curto, apenas uma semana. Além disso, leva consigo o relógio que Raul ganhou de Rogério, um presente simbólico que carrega memórias afetivas, como garantia do acordo. O rapaz, ao perceber que perdeu o presente, sente uma mistura de raiva, medo e impotência. Cada tic-tac do relógio que já não está em sua posse ecoa na mente dele, lembrando da severidade do bandido e da vulnerabilidade em que se encontra. Enquanto isso, Arminda mantém sua postura dura e manipuladora dentro da casa. Ao descobrir que Josefa voltou a repetir que Rogério não morreu, ameaça de maneira direta e fria enviar a cuidadora para um asilo, utilizando o medo como ferramenta de controle. Josefa, assustada, tenta se justificar e acalmar a patroa, mas sabe que sua posição é frágil. O ar pesado dentro da casa mostra que ninguém ousa contradizer Arminda naquele momento. Em outro ponto da cidade, Leonardo busca uma oportunidade para se redimir. Depois do constrangimento que sofreu ao ficar preso com Viviane no elevador, ele se aproxima da amiga, com a voz embargada, e pede desculpas pelo vexame. Viviane, eu realmente não queria que aquilo acontecesse. Me desculpa pelo transtorno. Ela, sempre paciente, responde com um sorriso discreto, mostrando que está disposta a perdoar, mas sem esquecer da situação desconfortável que passaram. A interação entre os dois, embora breve, sugere uma aproximação mais próxima, construída a partir da sinceridade e do reconhecimento dos erros. Enquanto isso, Raul revisita mentalmente cada detalhe do recado que Bagdá deixou, a proibição de se aproximar de Joelle. O aviso ressoa em sua memória, mas o jovem sente que precisa desafiar o medo e seguir o próprio coração. Apesar do risco iminente, ele decide se encontrar com Joelle, consciente de que não pode ignorar o vínculo que os une. A decisão o deixa em estado de alerta constante, cada ruído ou sombra nas ruas reforçando a sensação de perigo. Ao mesmo tempo, Ferete se preocupa com a imagem da fundação perante a comunidade da Chacrinha. Ele aconselha Viviane a comunicar de forma clara e direta o trabalho que realizam, reforçando a importância de transmitir credibilidade à população. Viviane, consciente de que a tarefa é delicada, se mostra pronta para enfrentar o desafio, sabendo que a reputação da fundação depende de sua capacidade de se posicionar e esclarecer a população sobre os benefícios oferecidos, mesmo diante de rumores e desconfianças. A chegada inesperada de Alaide e de seus sogros provoca um impacto imediato em Rivaldo. O homem, que não esperava ver aqueles rostos no momento, reage com surpresa e certo receio. A situação causa desconforto e tensão, pois ele teme que a presença dos visitantes revele segredos e provoque constrangimentos que poderiam comprometer sua posição. Alaide, com seu ar decidido, não percebe os receios de Rivaldo e segue confiante, demonstrando que pretende impor sua presença de maneira firme e direta. Enquanto isso, Lorena vive um momento de reencontro inesperado com Meg, sua amiga de longa data. A alegria do encontro é contida pelo ambiente tenso que a cerca, mas ela rapidamente compartilha a novidade com Zenilda e Ferete, avisando que convidou Meg para jantar. A atitude de Lorena, aparentemente simples, gera ondas de expectativa e curiosidade, pois o convite pode mexer com relações delicadas e revelar alianças inesperadas dentro do grupo. De volta a Raul, o jovem se prepara para enfrentar sua própria decisão de se encontrar com Joelle. Mesmo ciente do aviso de Bagdá, sua determinação é clara. Ele atravessa ruas e vielas com cuidado, atento a qualquer movimento suspeito, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O encontro não é apenas um ato de coragem, mas também uma afirmação de que suas escolhas não podem ser ditadas pelo medo, por mais presente que esteja o risco de represália. Enquanto isso, Paulinho observa a situação de perto. Ele percebe Gilmar tentando se aproximar de Gerluce de maneira insistente, provocando incômodo na jovem. Com seu instinto protetor, ele se aproxima e deixa claro para o motorista que não pode perturbar os moradores do local, colocando limites firmes e mantendo a ordem. Gilmar, surpreso e incomodado, não se deixa abalar completamente, mas a intervenção de Paulinho deixa claro que sua presença será monitorada e que não poderá continuar com atitudes invasivas. Gilmar, no entanto, não se dá por vencido. Ele procura Gerluce em outro momento e, com um misto de frustração e insistência, revela que não se conforma com o término do namoro.
A situação gera desconforto na jovem, que permanece firme, evitando se envolver novamente. A tensão entre os dois é palpável, e cada tentativa de aproximação de Gilmar é contida pela determinação de Gerluce em manter sua própria segurança e a de sua família. Após os acontecimentos do dia, Paulinho acompanha Gerluce de volta para casa. Durante o trajeto, ele observa cada reação dela, atento a qualquer sinal de cansaço ou medo. A postura protetora dele transmite segurança, permitindo que Gerluce respire mais aliviada, ainda que consciente de que os desafios não terminaram. Ao chegarem, a casa oferece uma atmosfera de relativa tranquilidade, contrastando com a tensão das ruas e das situações que enfrentaram. Joelle e Lígia percebem que Gerluce está de bom humor, apesar das preocupações que se acumulam. A cuidadora, sempre dedicada e atenta, demonstra que o contato com Paulinho e a resolução momentânea de conflitos trouxeram alívio, mesmo que temporário. O sorriso discreto e a postura firme da cuidadora revelam que, apesar das adversidades, a família encontra pequenas vitórias e momentos de normalidade em meio à instabilidade constante. No mesmo instante, Raul, ainda sentindo o peso das ameaças de Bagdá e da dívida a ser paga, se concentra na decisão de seguir seu coração, desafiando o aviso recebido. O jovem sabe que cada passo deve ser cauteloso, mas também entende que fugir de suas próprias escolhas não é uma opção. O equilíbrio entre o medo e a determinação torna o encontro com Joelle um momento decisivo, capaz de alterar as relações e revelar verdadeiros sentimentos. A noite avança e, em diferentes pontos da cidade, cada personagem lida com seus próprios dilemas. Gerluce precisa manter a segurança da família, conciliar os cuidados com Lígia e enfrentar a insistência de Gilmar. Paulinho, atento a tudo, reforça seu papel de protetor, garantindo que os limites sejam respeitados. Raul desafia o perigo por amor e coragem, enquanto Bagdá permanece como uma sombra ameaçadora, lembrando que a qualquer momento a ameaça pode se concretizar. Ao mesmo tempo, a fundação e suas atividades continuam sob análise. Ferete observa cada movimento, orientando Viviane para que a população entenda corretamente o propósito da instituição. A responsabilidade que recai sobre Viviane aumenta a cada momento, e ela se mostra disposta a lidar com a pressão, utilizando inteligência e firmeza para transmitir credibilidade. Entre todas essas tensões, o reencontro de Lorena e Meg oferece um alívio momentâneo, mas também acende expectativas e incertezas sobre relações futuras. A família, a comunidade e os segredos ainda não revelados formam um emaranhado de relações complexas, nas quais cada ação possui consequências imediatas e imprevisíveis. Ao final do dia, a sensação que permeia a cidade é de alerta constante. Pequenos gestos, como o bom humor de Gerluce ou a presença protetora de Paulinho, equilibram o peso das ameaças e desafios que todos enfrentam. Cada decisão, cada aproximação, cada ação tomada carrega o potencial de transformar destinos e revelar segredos guardados há muito tempo. A noite se fecha com uma expectativa silenciosa, enquanto cada personagem reflete sobre suas escolhas e se prepara para os acontecimentos que se desenrolarão nos próximos dias. O relógio tomado por Bagdá, o encontro de Raul com Joelle, a postura firme de Gerluce diante de Gilmar e a dedicação de Viviane à fundação criam uma trama de suspense, emoção e relações humanas complexas. Terça-feira, 28 de outubro. O clima dentro da casa permanece carregado de tensão, enquanto Joelle mantém seu segredo intacto. Apesar das insistências de sua mãe, a jovem se recusa a revelar o nome do pai de seu filho, deixando Gerluce preocupada e aflita. O silêncio da filha é pesado, carregado de significados ocultos, e cada hesitação ao responder às perguntas da mãe só aumenta a ansiedade que se instalou na casa. Gerluce, aflita, tenta adivinhar quem poderia ser o responsável, mas a firme decisão de Joelle em proteger o segredo impede qualquer aproximação. O olhar da jovem, firme e decidido, transmite uma maturidade precoce, mas também o peso de um segredo que ameaça abalar toda a família. Enquanto isso, no bairro próximo, Chica observa atentamente as reações de Rivaldo. Ao descobrir que Célio perdeu o emprego, ele demonstra uma mistura de surpresa e preocupação, e a sensibilidade da amiga permite perceber cada nuance do seu semblante. Chica nota a inquietação de Rivaldo, o aperto nos punhos e o leve tremor nos ombros, sinais claros de que a situação vai além do simples desapontamento financeiro. Ela tenta se aproximar, mas percebe que o momento exige cautela. Rivaldo precisa digerir a notícia antes de se abrir para qualquer comentário. Em outro canto, Viviane compartilha suas impressões com Gerluce sobre Leonardo. O assunto surge de maneira casual, mas rapidamente se transforma em reflexão profunda sobre caráter e intenções. Ele me parece diferente, Gerluce, mais vulnerável do que aparenta, comenta Viviane, a expressão séria,
mas com uma ponta de curiosidade. Gerluce, intrigada, escuta atentamente, refletindo sobre a observação da amiga. A relação com Leonardo é recente e cheia de nuances, e a análise de Viviane faz com que a cuidadora considere aspectos da personalidade do rapaz que antes passavam despercebidos. Enquanto isso, Josefa, sempre atenta à postura de Arminda, repreende a patroa por destratar Cláudia. A cuidadora não mede palavras, lembrando a mulher de que a arrogância e a hostilidade não resolvem conflitos, apenas intensificam ressentimentos. Arminda, impaciente e cheia de autoridade, escuta a repreensão com uma expressão de desdém, mas por dentro sente a necessidade de manter a aparência de controle. Josefa, firme, não récua. Ela sabe que suas palavras podem não mudar imediatamente a postura de Arminda, mas servem como lembrete de limites éticos e morais dentro da casa. Em paralelo, Misael revela a Joaquim sua determinação inabalável em relação a Ferete. Sentado em um canto discreto, com o olhar fixo no chão, ele afirma: "Não descansarei enquanto não ver Ferete na cadeia." A declaração é carregada de emoção e raiva contida, mostrando que a sede de justiça do homem é intensa e pessoal. Joaquim, consciente da gravidade da afirmação, mantém-se calmo, avaliando cada palavra, cada nuance, sem dar nenhuma reação impulsiva. O silêncio que se segue carrega a mesma intensidade que as palavras ditas, e ambos percebem que a batalha que se aproxima será longa e perigosa. Enquanto isso, Viviane traz à tona resultados importantes sobre Lígia. Com expressão séria, comunica a Gerluce que o exame toxicológico acusou que não há vestígios do remédio que a mãe toma regularmente. A notícia alivia parcialmente o coração da cuidadora, mas também desperta novos questionamentos. Se os remédios não estão fazendo efeito, como garantir o bem-estar de Lígia? A preocupação cresce, e Gerluce toma uma decisão imediata: não administrar mais os remédios da farmácia da Fundação Ferete para a mãe. A medida, embora simples, demonstra coragem e determinação em proteger a saúde de quem ama, mesmo diante de interesses e pressões externas. Enquanto isso, Josefa revela a Cláudia um segredo que pode abalar relações dentro da casa. Arminda e Ferete já mantinham um relacionamento íntimo antes de todos os acontecimentos recentes. A revelação provoca surpresa e certo desconforto em Cláudia, que não imaginava o alcance das ações e interesses pessoais de Arminda. O segredo, que poderia ter sido mantido em silêncio, agora se torna mais uma peça no complexo tabuleiro de relações que envolve todos na casa. Ferete, percebendo a curiosidade crescente de Gerluce, orienta Arminda a manter os olhos atentos sobre a cuidadora, principalmente em relação ao quarto das Três Graças. A escultura, que guarda segredos e valor significativo, desperta interesse genuíno de Gerluce, e Ferete teme que sua investigação possa revelar detalhes que ele ainda deseja manter ocultos. Arminda, compreendendo a importância da instrução, observa cada passo da cuidadora, garantindo que nenhuma aproximação indesejada ocorra sem seu controle. Gerluce, por sua vez, desabafa com Josefa sobre Ferete, demonstrando incômodo com a postura do homem e o controle que ele exerce sobre a casa e seus moradores. A cuidadora revela que se sente observada e manipulada, e Josefa escuta com atenção, oferecendo apoio silencioso, mas firme. O diálogo entre as duas é carregado de cumplicidade, reforçando o vínculo de confiança que existe há anos, apesar das pressões externas. Enquanto isso, Raul enfrenta um momento delicado com Joelle. Eles discutem sobre a dívida que ele possui com Bagdá e a gravidez da jovem, cada palavra carregada de emoção e tensão. Raul demonstra preocupação genuína, mas também frustração ao perceber que suas ações são limitadas por fatores externos. Joelle, por outro lado, mantém firme sua postura, consciente das consequências de suas decisões e do impacto que podem ter sobre a vida de todos. O diálogo entre os dois é intenso, refletindo a complexidade de sentimentos e responsabilidades que os cercam. No meio de toda essa tensão, Gerluce continua atenta às movimentações de Gilmar, que tenta se aproximar repetidamente, perturbando a tranquilidade da casa. Paulinho, percebendo a insistência do motorista, intervém com firmeza. Ele deixa claro que não permitirá que Gilmar perturbe os moradores do local, estabelecendo limites precisos. O aviso serve como demonstração de autoridade e proteção, mantendo o equilíbrio necessário para evitar conflitos maiores. Gilmar, ainda inconformado com o término do relacionamento, tenta contato com Gerluce, mas ela mantém a postura firme e determinada. Cada tentativa de aproximação do rapaz é contida com cuidado e assertividade, demonstrando que o respeito aos limites e a segurança da família é prioridade absoluta. Ao final do dia, Gerluce é acompanhada por Paulinho até sua casa. Durante o trajeto, ele observa atentamente cada reação dela, pronto para intervir se necessário.
A cuidadora, apesar de exausta e preocupada com todos os acontecimentos, sente-se mais segura com a presença dele. Ao chegarem, o clima dentro do lar muda levemente. Joelle e Lígia percebem o bom humor da cuidadora, notando que, mesmo diante das adversidades, há momentos em que a serenidade e o cuidado prevalecem. O sorriso discreto de Gerluce transmite uma sensação de alívio e estabilidade temporária, lembrando a todos que, apesar das intrigas, ameaças e segredos, ainda é possível encontrar pequenas vitórias e momentos de paz. Enquanto a noite avança, a tensão permanece, mas o vínculo familiar e o apoio mútuo se tornam elementos centrais para enfrentar os desafios. Raul, Joelle, Gerluce, Viviane e Paulinho, cada um à sua maneira, aprendem que decisões firmes, proteção e coragem são essenciais para lidar com as ameaças que rondam suas vidas. O equilíbrio entre medo, responsabilidade e afeto passa a definir a rotina, guiando escolhas e preparando todos para os acontecimentos que ainda estão por vir. No silêncio da casa, Josefa observa atentamente os movimentos de todos, consciente de que cada ação tem consequência. Arminda, por sua vez, mantém a vigilância sobre os moradores, especialmente sobre Gerluce, pronta para intervir caso o controle lhe escape. Enquanto isso, Ferete, sempre calculista, monitora as reações de cada pessoa, garantindo que seus interesses continuem protegidos e que nenhum segredo seja exposto sem seu conhecimento. Ao longo do dia, pequenas vitórias, como o bom humor de Gerluce e a firmeza de Paulinho, equilibram o peso das ameaças e tensões. Cada detalhe, cada gesto e cada palavra carregam importância estratégica, moldando relações e influenciando decisões. O futuro permanece incerto, mas a determinação de todos em proteger quem amam se mostra inabalável. Quarta-feira, 29 de outubro. O dia se inicia com a tensão pairando sobre as relações já complicadas entre os jovens. Joelle e Raul estão frente a frente em uma conversa carregada de emoções, mas a jovem não se deixa abalar pelos argumentos dele sobre a gravidez. Raul, com a voz firme e os olhos cheios de preocupação, tenta convencê-la a mudar de ideia, lembrando dos riscos, das responsabilidades e das consequências que uma decisão tomada nesse momento poderia trazer. Ele fala com sinceridade, cada palavra carregada de afeto e medo pelo futuro que os espera. Porém, Joelle, com firmeza e uma maturidade que surpreende o rapaz, rebate cada argumento. Ela mantém a postura, explicando que já pensou muito sobre a situação e que sabe exatamente o que deseja fazer. Raul, eu não estou agindo por impulso. Sei o que quero e não vou me deixar convencer pelo medo, diz ela, olhando nos olhos do rapaz. Raul, embora ainda preocupado, percebe que a determinação da jovem é inabalável e que qualquer pressão seria inútil. Enquanto isso, Juquinha, atento aos movimentos de Paulinho, percebe que o policial está distraído, preocupado com a segurança de todos e com os problemas que surgem em cada canto da cidade. O menino, com sua típica energia e jeito intuitivo, incentiva Paulinho a ligar para Gerluce, como uma forma de verificar se ela está bem e de se assegurar de que todos os acontecimentos recentes não colocaram ninguém em perigo. Paulinho, embora hesitante em interromper a rotina da cuidadora, entende que a precaução é necessária e se dispõe a fazer a ligação, reconhecendo a importância de manter Gerluce informada e segura. Em outro ponto, Lorena encontra Zenilda e decide esclarecer de uma vez por toda sua postura em relação a Arminda. Com olhar firme e postura determinada, ela declara que não gosta da mulher, explicando que suas atitudes, muitas vezes autoritárias e insensíveis, a incomodam profundamente. Zenilda escuta atentamente, compreendendo o ponto de vista da amiga, e percebe que essa discordância pode gerar atritos futuros, especialmente quando decisões importantes forem tomadas dentro da casa ou nas relações familiares. Enquanto isso, a tragédia bate à porta de Casper. Na casa de Ferete, ele recebe a notícia devastadora de que seu irmão faleceu em um desastre de automóvel. O choque é imediato. Casper sente o chão desaparecer sob seus pés, e uma dor profunda se instala no peito. Ele tenta processar a notícia, mas a intensidade da perda o deixa atordoado. Cada lembrança do irmão passa rapidamente pela sua mente, e ele percebe que nada mais será como antes. Viviane, sempre atenta aos detalhes, se aproxima de Gerluce para alertá-la sobre uma suspeita envolvendo a eficácia dos remédios administrados pela fundação. A cuidadora escuta com atenção, percebendo que a situação é mais grave do que parecia inicialmente. A suspeita de que os medicamentos possam não estar cumprindo sua função ou até prejudicando os pacientes aumenta a responsabilidade de Gerluce, que precisa tomar decisões rápidas para proteger a saúde da mãe e de outras pessoas vulneráveis. Enquanto Casper se afoga em pensamentos e tenta lidar com o luto, João Rubens se aproxima, tentando acalmá-lo. No entanto, seus esforços são em vão.
O rapaz está tomado pela dor, e nenhuma palavra consegue alcançar o coração dilacerado do jovem. João Rubens percebe que, nesse momento, apenas o tempo e o próprio processo de luto poderão ajudar Casper a encontrar algum consolo. A tensão é palpável, e a atmosfera carregada de tristeza se espalha pelo ambiente. Arminda, ao tomar conhecimento da comoção causada pela morte do irmão de Casper, não demonstra empatia. Ao contrário, ironiza e faz comentários sarcásticos sobre a situação, como se a dor alheia fosse irrelevante. O desprezo da mulher cria um contraste com o sofrimento genuíno de Casper, reforçando sua postura fria, manipuladora e desprovida de compaixão. O comportamento de Arminda provoca revolta silenciosa em quem observa, deixando claro que sua preocupação maior está sempre ligada a interesses próprios e à manutenção do controle sobre os demais. Enquanto a tensão se espalha, Lorena toma uma decisão prática e afetiva. Para oferecer apoio à amiga Meg, ela decide passar a noite em sua casa, garantindo companhia e proteção. A atitude, embora simples, demonstra a importância da amizade e do cuidado mútuo em momentos de incerteza. Meg recebe Lorena com gratidão, e a presença da amiga proporciona conforto emocional, permitindo que, mesmo diante de dificuldades, haja laços de apoio que fortalecem a resistência de cada um. De volta à cidade, Gerluce se mostra cada vez mais decidida em relação à situação dos criminosos que ameaçam a segurança de todos ao seu redor. A determinação que sempre a caracterizou se intensifica diante das injustiças e dos riscos crescentes. Ela percebe que não pode permanecer passiva diante das ações de Ferete, Bagdá e outros indivíduos que colocam vidas em perigo. A decisão de denunciar os criminosos é tomada com convicção, refletindo coragem e senso de responsabilidade. Enquanto o dia avança, cada personagem enfrenta desafios próprios. Joelle mantém sua posição firme sobre a gravidez, desafiando Raul e reafirmando sua autonomia. Paulinho, seguindo o conselho de Juquinha, busca manter contato constante com Gerluce, garantindo que ela esteja ciente de cada movimentação e protegida de ameaças externas. Lorena, ao demonstrar seu desagrado por Arminda, estabelece limites claros e reforça a importância de valores pessoais e éticos. A dor de Casper, intensificada pela morte do irmão, transforma-se em um catalisador para reflexões sobre vulnerabilidade, perda e a fragilidade da vida. João Rubens, ainda que impotente diante da intensidade do sofrimento, permanece próximo, demonstrando solidariedade e tentando amenizar a dor do jovem. Arminda, no entanto, continua distante e crítica, lembrando a todos que a crueldade e a manipulação estão sempre presentes nas relações mais próximas e complexas. Viviane, ao alertar Gerluce sobre a suspeita em relação aos remédios, fortalece a percepção de que cada decisão tomada pode ter impactos profundos. Gerluce, consciente da responsabilidade sobre a saúde de sua mãe e da necessidade de proteger a família, passa a agir com mais firmeza, eliminando os remédios da farmácia da Fundação Ferete de seu cuidado diário. Essa atitude demonstra coragem e senso de justiça, reforçando sua posição de guardiã da verdade e do bem-estar daqueles que ama. Enquanto isso, as pequenas vitórias e momentos de apoio emocional se tornam essenciais para equilibrar a tensão crescente. Lorena, ao escolher passar a noite com Meg, cria um ambiente seguro e acolhedor, mostrando que a empatia e a amizade são fundamentais mesmo em meio ao caos. Joelle, ao enfrentar Raul e manter seu segredo, revela que a coragem não está apenas em agir, mas também em decidir o que preservar e quando revelar a verdade. Ao mesmo tempo, a vigilância constante sobre os comportamentos de Arminda e Ferete mostra que o perigo está sempre presente, mesmo quando aparenta estar distante. Gerluce, ciente da curiosidade que desperta e da ameaça que representa para os criminosos, mantém-se firme, observando, avaliando e preparando-se para agir no momento certo. Sua decisão de denunciar os responsáveis é uma afirmação de coragem e de compromisso com a justiça, sinalizando que a passividade não será uma opção diante das injustiças que presencia. A narrativa do dia se encerra com uma sensação de alerta e determinação. Cada personagem lida com suas próprias tensões: o luto de Casper, a firmeza de Joelle, a vigilância de Gerluce, a intervenção de Paulinho, a amizade de Lorena e Meg, e a hostilidade de Arminda. Todos estão conectados por acontecimentos que, embora distintos, convergem para formar uma trama complexa, onde decisões, segredos e sentimentos têm consequências imediatas. Mesmo diante do caos, a esperança e a determinação permanecem. O compromisso com a verdade, a proteção daqueles que são amados e a coragem de enfrentar o perigo emergem como forças centrais na vida de cada um. A noite se aproxima, mas com ela vem também a certeza de que, apesar das adversidades, a ação firme,
a solidariedade e a coragem continuarão a guiar aqueles dispostos a enfrentar os desafios, garantindo que as relações mais importantes sejam preservadas e fortalecidas. O desfecho do dia deixa um clima de expectativa. O enfrentamento dos criminosos se aproxima, a resolução de segredos pessoais se torna inevitável, e cada decisão tomada agora terá repercussões significativas. Os laços de amizade, a proteção familiar e a determinação individual moldam os próximos passos, enquanto cada personagem se prepara para o que ainda está por vir, consciente de que, em meio a perigos e desafios, a coragem e a integridade serão essenciais para sobreviver e proteger aqueles que ama. Quinta-feira, 30 de outubro. O dia se inicia com Gerluce e Viviane sentadas lado a lado, cercadas por papéis, anotações e relatórios. A conversa entre as duas é intensa e cheia de preocupação, mas também de determinação. Ambas demonstram interesse em investigar mais a fundo os remédios fornecidos pela Fundação. Viviane observa cada detalhe, cada reação de Gerluce, percebendo que a amiga não está apenas curiosa. Ela sente um compromisso moral com a verdade e uma urgência em proteger aqueles que dependem da medicação. Gerluce, por sua vez, sente que não pode mais confiar na eficácia dos remédios sem uma análise aprofundada. Ela insiste em entender cada componente, cada efeito potencial, e juntas, começam a traçar um plano para descobrir se há irregularidades ou falcatruas escondidas atrás do prestígio da Fundação. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Joelle se emociona profundamente. A jovem encontra Gerluce, com lágrimas nos olhos, ouve a cuidadora afirmar que o nascimento de sua filha foi o dia mais feliz de sua vida. O momento é carregado de emoção genuína, uma demonstração clara do vínculo entre mãe e filha, de afeto e de amor incondicional. Joelle, que carrega consigo toda a ansiedade e responsabilidade de uma gravidez complicada, sente-se aliviada ao perceber que sua decisão de criar a criança com coragem é compreendida e apoiada. O abraço entre as duas, firme e reconfortante, sela a cumplicidade que atravessa gerações e dificuldades, lembrando a todos que, mesmo diante dos desafios, o amor é a força que mantém a família unida. Enquanto isso, Magdi conversa com Lucélia, incentivando a amiga a se mudar para São Paulo. A sugestão é feita com entusiasmo e cuidado, ressaltando as oportunidades que a cidade grande oferece. Lucélia, que há muito tempo sonha com novas perspectivas, sente-se motivada pelo incentivo da amiga, mas também apreensiva diante da mudança. A conversa se desenrola com naturalidade, repleta de expectativas e planos, e o entusiasmo de Magdi contagia Lucélia, fazendo com que ela imagine a possibilidade de recomeçar em um novo ambiente, longe das preocupações do passado e cercada de novas oportunidades. Enquanto isso, Arminda mantém sua postura calculista. Para Zenilda, ela finge amizade, sorrindo de maneira forçada, mostrando um lado manipulado e interesseiro. Arminda é mestre na arte de esconder suas intenções, e seu comportamento revela que cada palavra e gesto são cuidadosamente planejados para manter as aparências e obter vantagem sobre os demais. Zenilda, embora aparentemente receptiva, percebe que há algo de falso na abordagem de Arminda, mas ainda não consegue determinar até que ponto a mulher está dissimulando. No ambiente da fundação, Ferete organiza uma homenagem para Samira, a chefe do restaurante da instituição. O evento, que deveria ser um momento de reconhecimento pelo trabalho dedicado da chefe, toma proporções simbólicas, demonstrando o poder e a influência de Ferete dentro da fundação. Ele se mostra generoso e eloquente, apresentando palavras de admiração e reconhecimento, mas o brilho do evento contrasta com as intenções menos nobres que ele esconde por trás de sua postura pública. Enquanto a cerimônia ocorre, Josefa presencia uma repreensão de Arminda e reage de maneira inesperada e firme. A cuidadora, tradicionalmente reservada e paciente, demonstra sua indignação de forma clara e direta, fazendo com que todos os presentes percebam sua força e personalidade. A atitude de Josefa surpreende, pois expõe sua capacidade de se impor, mesmo diante de alguém como Arminda, conhecida por sua autoridade e frieza. No entanto, o dia toma um rumo dramático quando Gerluce presencia um acidente. Josefa, distraída após a discussão, é atropelada por um ônibus. A cena provoca desespero imediato. Gerluce corre até a mãe, o coração acelerado e os pensamentos confusos, temendo pelo pior. A tensão é palpável, e cada segundo parece durar uma eternidade enquanto socorristas chegam para atender a vítima. Para alívio de todos, o socorrista informa que Josefa não sofreu ferimentos graves, acalmando momentaneamente os ânimos e permitindo que Gerluce respire aliviada, ainda que profundamente abalada pela situação. Enquanto isso, Célia observa as movimentações e se interessa ao descobrir que Arminda possui dinheiro. Sua curiosidade e interesse econômico despertam, e ele começa a traçar estratégias,
ponderando sobre como isso pode influenciar suas próprias decisões e futuras ações dentro do círculo social e familiar em que está inserido. O interesse de Célio não é apenas financeiro. Ele percebe oportunidades de poder e influência que podem surgir a partir da riqueza de Arminda, mas também se dá conta de que se trata de uma pessoa difícil de manipular, o que exige cuidado e cautela. Em outro momento, Gerluce escuta, por acaso, uma conversa entre Ferete e Arminda. A cuidadora se esconde discretamente e consegue captar detalhes cruciais que revelam a verdadeira natureza da fundação. Durante o diálogo, ela descobre a falcatrua, o desvio de recursos e a manipulação dos remédios distribuídos à população. Cada palavra que ouve é um golpe de realidade, mostrando que o poder e a imagem de benevolência que Ferete construiu são apenas uma fachada para interesses escusos e criminosos. Gerluce, chocada e indignada, percebe que a responsabilidade de expor a verdade agora recai inteiramente sobre ela. A mistura de medo, raiva e determinação se instala, reforçando seu compromisso de proteger a mãe, os pacientes e todos que possam ser prejudicados. Enquanto a noite se aproxima, Gerluce, ainda processando a descoberta, entende que cada passo a partir desse momento exigirá estratégia, coragem e cuidado. A situação é delicada. Ferete e Arminda são perigosos e conhecem todos os movimentos da casa, mas a cuidadora sabe que a justiça deve prevalecer. Ela se sente fortalecida pelo apoio de Viviane, que compartilha da mesma determinação em investigar os remédios e expor a corrupção da fundação. Joelle, por sua vez, observa a mãe com admiração e gratidão. Ao ver Gerluce enfrentar cada desafio com coragem, ela sente confiança de que, mesmo diante do perigo, a verdade será defendida. O vínculo entre mãe e filha se fortalece, e o nascimento da filha de Joelle permanece como um símbolo de esperança e renovação em meio ao caos. Enquanto isso, Lorena se mantém firme em suas escolhas. Ela permanece ao lado de Meg, oferecendo companhia e suporte emocional, reforçando a importância da amizade e da solidariedade em momentos de tensão. A presença de Lorena cria um ambiente seguro e acolhedor, demonstrando que, mesmo em meio a intrigas e ameaças, os laços afetivos e a empatia podem equilibrar a intensidade dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, a postura de Arminda continua a revelar seu verdadeiro caráter. Sua amizade falsa com Zenilda e a cumplicidade com Ferete mostram que seus interesses são estratégicos e sempre voltados para ganho pessoal. Mas Gerluce, atenta e perspicaz, começa a perceber cada detalhe e entende que enfrentar a dupla exigirá inteligência e coragem. Enquanto os eventos do dia se desenrolam, o contraste entre os personagens fica evidente. A bondade e a coragem de Gerluce e Viviane, a determinação de Joelle, a empatia de Lorena e Meg, a frieza e manipulação de Arminda e o poder e astúcia de Ferete. Cada ação, cada decisão e cada diálogo carregam um impacto direto no desenrolar da história, mostrando que a verdade, a justiça e o cuidado com os outros se tornam forças centrais que orientam as escolhas de cada personagem. A noite se encerra com a percepção de que novos desafios estão por vir. Gerluce sabe que a denúncia da fraude na fundação será um passo arriscado, mas necessário. Viviane permanece ao seu lado, pronta para enfrentar juntos perigos que se aproximam. Joelle mantém a confiança na mãe, enquanto Lorena e Meg fortalecem os laços de amizade. A tensão, o medo e a responsabilidade convivem com esperança, coragem e solidariedade, preparando todos para o próximo capítulo de confrontos, descobertas e reviravoltas que definirão o destino de cada personagem. A descoberta da falcatrua, o susto com o acidente de Josefa, a homenagem a Samira, a postura interesteira de Célio e o apoio constante entre as amigas formam uma trama rica em detalhes, onde cada ação influencia diretamente a segurança, os sentimentos e os segredos de todos os envolvidos. O equilíbrio entre ameaça e proteção, entre medo e coragem, define a narrativa e mantém a tensão viva, garantindo que cada momento seja decisivo e carregado de emoção. Sexta-feira, 31 de outubro. O dia começa tenso com Ferete demonstrando toda a sua natureza manipuladora e ameaçadora. Em um encontro tenso com Gerluce, ele deixa claro, com palavras carregadas de tom intimidatório, que está disposto a fazer o que for necessário para manter seus interesses protegidos. O olhar frio e calculista de Ferete é suficiente para fazer Gerluce estremecer por um instante, mas ela mantém a postura firme, sabendo que ceder à intimidação não seria apenas perigoso, mas também comprometeria sua missão de descobrir a verdade sobre a fundação. O contraste entre a ameaça explícita de Ferete e a determinação de Gerluce cria uma tensão palpável, como se cada palavra pudesse desencadear consequências imprevisíveis. Enquanto isso, no bairro da Chacrinha, Kellen observa atentamente os movimentos de Joelle e Raul. Preocupado, comenta com a jovem que ambos estão se arriscando ao se encontrarem tão frequentemente na comunidade.
Kellen percebe que a situação é delicada. A presença do casal em locais públicos, especialmente em áreas perigosas, aumenta a vulnerabilidade deles diante de ameaças externas, principalmente de pessoas como Bagdá. As palavras de Kellen são ditas com um tom de alerta e preocupação genuína, lembrando Joelle de que, embora o desejo de estar junto seja natural, a prudência é essencial para manter a segurança de ambos. Enquanto isso, no trabalho da fundação, Viviane percebe algo perturbador. Vários clientes da farmácia comentam entre si que os remédios parecem não fazer efeito, levantando dúvidas sobre a eficácia dos produtos distribuídos pela instituição. A cuidadora, sempre atenta e ética, nota que os relatos se repetem e percebe que existe um problema real a ser investigado. A preocupação de Viviane aumenta à medida que compreende que, se os medicamentos não cumprem sua função, vidas podem estar em risco. Ela compartilha suas observações com Gerluce, reforçando a necessidade de investigar com urgência o que realmente está acontecendo. Em outro ponto, Joaquim se vê mergulhado em lembranças dolorosas. Ao refletir sobre o passado, recorda-se do momento em que renegou sua filha e, consequentemente, a neta. A memória provoca um misto de arrependimento e pesar, pois ele compreende que suas escolhas daquela época tiveram consequências profundas e afetaram vidas de maneira irreversível. O peso da culpa é palpável em cada gesto e olhar, e ele se pergunta se ainda haverá tempo para reparar os erros ou se algumas decisões permanecerão marcadas para sempre na história da família. Enquanto isso, Joelle enfrenta uma crise emocional intensa. Ao ouvir uma proposta de Raul, que mistura carinho, preocupação e expectativa quanto ao futuro, a jovem não consegue conter os sentimentos e cai em prantos. A tensão entre o desejo de proteger seu segredo, a responsabilidade sobre a gravidez e o medo de decisões precipitadas tornam cada palavra de Raul ainda mais carregada de impacto. Joelle sente o peso do mundo sobre os ombros e a complexidade da situação a faz vacilar, revelando a vulnerabilidade de alguém que está crescendo rapidamente diante de circunstâncias extraordinárias. Em meio a essa tensão, Josefa se aproxima de Gerluce para reforçar a confiança e o vínculo entre as duas. Ela afirma que, um dia, contará tudo o que sabe sobre Ferete, deixando nas mãos da cuidadora a decisão sobre quando e como usar essas informações. As palavras de Josefa carregam força e responsabilidade, mostrando que ela confia na integridade de Gerluce e acredita que a verdade precisa ser usada com inteligência e estratégia. O gesto consolida a parceria entre as duas e reforça a importância de aliados confiáveis diante de um inimigo perigoso e manipulador. Enquanto isso, Raul descobre que é sócio minoritário da fundação, uma informação que muda sua percepção sobre o poder e a influência de Ferete. Ele percebe que, embora faça parte da instituição, seu controle e participação são limitados, e que muitas decisões estão fora de seu alcance. A revelação traz à tona uma mistura de frustração e motivação. Raul entende que precisa planejar cuidadosamente seus próximos passos, pois não basta apenas estar dentro da fundação, é necessário compreender sua estrutura de poder para agir de maneira estratégica. No meio da rotina da fundação, Júnior comunica a Maggi que retornará no dia seguinte para terminar o serviço de atualização dos computadores da galeria. A notícia é recebida com satisfação, mas também com expectativa, pois o trabalho precisa ser concluído com precisão, garantindo que todas as atividades funcionem corretamente. A dedicação de Júnior reflete seu comprometimento e sua atenção aos detalhes, essenciais para o bom funcionamento da galeria e da fundação como um todo. Porém, o dia toma um rumo dramático quando Júnior chega em casa e encontra seu pai desfalecido. A cena é devastadora. O jovem se vê diante da morte de alguém próximo, sentindo choque, dor e impotência. A descoberta altera imediatamente sua rotina e transforma sua perspectiva, mostrando que a vida pode mudar em um instante, sem aviso prévio. Cada lembrança do pai e da convivência familiar passa rapidamente pela mente de Júnior, enquanto ele luta para compreender a gravidade da situação e pensar nos próximos passos diante de tamanha perda. Enquanto isso, Paulinho se dirige ao trabalho de Gerluce para buscá-la, preocupado com o andamento do dia e com os desafios que ela enfrenta. No entanto, fica decepcionado ao ouvir que a cuidadora deseja ir direto para casa para resolver um assunto importante. O desapontamento de Paulinho é evidente, mas ele compreende que Gerluce precisa lidar com questões urgentes e pessoais. Ele observa a postura da amiga, percebendo a determinação em cada gesto e a seriedade da decisão que tomou. A relação entre os dois se fortalece através do respeito mútuo, mesmo quando expectativas e prioridades diferem. Enquanto isso, a tensão com Ferete permanece constante. Suas ameaças continuam a assombrar Gerluce, lembrando que cada movimento dela é observado e que qualquer passo em falso pode ser explorado pelo homem.
O clima de vigilância e desconfiança aumenta à medida que a cuidadora investiga a fundação e descobre detalhes que podem comprometer a posição do homem e revelar a falcatrua dos remédios. A necessidade de agir com cautela, mas sem hesitação, torna cada decisão de Gerluce crítica e decisiva para o desenrolar dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, Joelle e Raul precisam lidar com os riscos de seus encontros na chacrinha, enfrentando não apenas o perigo externo, mas também o impacto emocional de manter em segredo sobre situações delicadas. A pressão aumenta, tornando cada reunião carregada de tensão e expectativa. A coragem e a determinação de ambos são postas à prova, e cada decisão tomada influencia diretamente não apenas suas vidas, mas também as daqueles que estão próximos. Enquanto o dia avança, Viviane continua a observar atentamente os clientes da farmácia. Os comentários sobre a eficácia duvidosa dos remédios confirmam as suspeitas iniciais, reforçando a urgência da investigação. Gerluce e Viviane entendem que agir rapidamente é essencial para proteger a população e evitar consequências graves. Cada detalhe analisado, cada conversa ouvida e cada observação feita passa a ter importância estratégica, moldando os próximos passos da cuidadora e sua aliada. Paralelamente, Joaquim reflete sobre erros do passado, enquanto Josefa mantém sua promessa silenciosa de revelar toda a verdade sobre Ferete no momento certo. Raul, consciente de sua posição limitada dentro da fundação, planeja cuidadosamente como agir diante da descoberta de que é apenas um sócio minoritário. Júnior enfrenta o impacto pessoal da perda de seu pai, e Paulinho lida com frustração e preocupação ao acompanhar Gerluce. O equilíbrio entre medo, responsabilidade e coragem se torna central para todos os personagens. Cada ação, cada decisão e cada conversa carrega um peso significativo, influenciando não apenas o presente, mas também o futuro de todos os envolvidos. A tensão é constante, mas a determinação em enfrentar desafios e proteger aqueles que amam mantém cada personagem em movimento, pronto para lidar com consequências inesperadas e desafios iminentes. À medida que a noite se aproxima, a percepção sobre a complexidade da fundação e o perigo representado por Ferete se intensifica. Gerluce compreende que a denúncia das irregularidades exigirá estratégia, coragem e aliados confiáveis. Viviane permanece ao lado da cuidadora, oferecendo apoio e participação ativa na investigação. Joelle e Raul enfrentam seus próprios dilemas pessoais e emocionais, enquanto Júnior lida com a perda e reorganiza prioridades. Paulinho continua atento, garantindo proteção e segurança. No fechamento do dia, fica evidente que cada personagem está em um ponto crítico. Gerluce, diante das ameaças e da descoberta da falcatrua. Joelle, emocionada e vulnerável. Raul, lidando com responsabilidades e descobertas. Viviane, comprometida com a investigação. Júnior, abalado pessoalmente. Paulinho, tentando equilibrar frustração e apoio. E Ferete, mantendo controle e manipulação sobre todos. A trama se mostra intricada e cheia de tensão, preparando o terreno para desdobramentos dramáticos que exigirão coragem, estratégia e determinação de todos os envolvidos. Sábado, 1 de novembro. O dia começa com uma notícia devastadora que abala os ânimos de todos. Kelly informa Viviane que o pai de Júnior faleceu. A notícia cai como um peso súbito sobre a rotina de todos, e Viviane demonstra preocupação imediata com o jovem, imaginando o impacto que essa perda terá sobre ele, tanto emocional quanto em termos de responsabilidades futuras. Kellen, sempre atento e cuidadoso, observa o efeito que a notícia tem sobre Viviane e se preocupa com a repercussão entre todos os que conhecem a família. A morte do pai de Júnior não é apenas uma perda pessoal. Ela provoca uma série de mudanças e reações que se espalham por toda a rede de relações que envolve o jovem e sua convivência com amigos e familiares. Enquanto isso, Joaquim se aproxima de Misael com conselhos que refletem sua experiência e percepção do mundo. Ele incentiva Misael a compartilhar sua desconfiança em relação aos remédios com mais pessoas. Joaquim percebe que o isolamento das informações apenas enfraquece a luta contra as injustiças e acredita que, ao dividir o conhecimento, Misael poderá gerar maior conscientização e mobilizar aliados contra a manipulação e os perigos que cercam a população. O conselho é recebido com atenção por Misael, que entende que agir de forma estratégica e coletiva aumentará a chance de confrontar aqueles que manipulam a fundação e seus medicamentos. Enquanto isso, Arminda não perde tempo e pressiona Raul a assinar documentos da fundação. A postura da mulher é firme, manipuladora e carregada de autoridade, como se não houvesse espaço para questionamentos. Raul, por sua vez, sente o peso da obrigação e percebe que suas decisões dentro da instituição são cada vez mais limitadas. A tensão aumenta à medida que ele compreende que ceder à pressão de Arminda pode ter consequências sérias, mas que a resistência direta também pode provocar conflitos ou represálias.
Cada segundo de hesitação se torna crucial, e o jovem se vê em um dilema entre preservar sua integridade e cumprir as exigências da mulher. Em paralelo, Gerluce compartilha com Viviane informações que aumentam ainda mais a gravidade da situação na fundação. Ela revela que Ferete e Arminda são cúmplices, e que ouviu o casal planejando dar remédios falsos da farmácia social para Josefa. A revelação deixa Viviane alarmada, ciente de que a vida da cuidadora da casa está em risco, e que o engano cometido pela fundação pode ter consequências graves para a saúde de todos os beneficiados. Gerluce descreve cada detalhe, cada palavra ouvida, transmitindo a urgência de agir com estratégia e precisão. A cumplicidade entre Ferete e Arminda se mostra mais perigosa do que se imaginava, evidenciando a extensão da manipulação e da corrupção dentro da instituição. Viviane, ponderada e prática, aconselha Gerluce a conseguir provas concretas contra Ferete e Arminda. Ela destaca que denúncias verbais ou suspeitas não são suficientes e que a coleta de evidências será fundamental para garantir que a verdade venha à tona sem colocar a própria cuidadora em risco. Gerluce, determinada, entende a necessidade de cautela e começa a planejar seus próximos passos, sabendo que cada movimento deve ser calculado para evitar descobertas que possam comprometer sua segurança ou a de Josefa. Enquanto isso, Bagdá recebe notícias sobre a morte de Albano, percebendo a importância de se envolver nas questões familiares mesmo diante de sua postura tradicionalmente autoritária. Ao tomar ciência do falecimento, decide assumir responsabilidades diretamente ligadas ao enterro, mostrando que, apesar de sua figura muitas vezes intimidadora, há momentos em que a posição social exige ações formais e corretas diante da morte. A notícia mobiliza também Júnior, que se vê surpreso ao encontrar Maggie no velório de seu pai. O reencontro é inesperado e carrega consigo uma carga emocional intensa. Júnior sente uma mistura de conforto e surpresa ao ver uma amiga próxima presente em um momento tão delicado, e percebe que, mesmo em situações de dor e luto, a solidariedade pode ser um alívio. Bagdá, mantendo sua postura autoritária e calculista, faz questão de pagar pelo enterro de Albano e instrui Maggie a retornar para casa após o serviço. A decisão demonstra sua intenção de controlar a situação, mantendo a ordem e a hierarquia mesmo em meio à perda, além de reforçar a diferença entre sua autoridade e a liberdade dos demais envolvidos. O gesto, embora formal, evidencia a necessidade de posicionamento estratégico em todos os aspectos da vida, inclusive em eventos sociais e familiares marcantes. Enquanto isso, Macedo atua nos bastidores, fornecendo coordenadas para Ramalho investigar Gerluce. A informação indica que Ferete está intensificando sua vigilância sobre a cuidadora, preocupado com a possibilidade de descobertas que possam comprometer seus esquemas. Ramalho, seguindo as instruções recebidas, passa a observar cada movimento de Gerluce discretamente, aumentando a tensão e o risco para a cuidadora. Cada passo que ela dá é monitorado, tornando a rotina diária carregada de cuidado e estratégias para despistar a investigação. Gerluce, sem perceber inicialmente que está sendo seguida por Ramalho, entra no ônibus, imersa em seus próprios pensamentos sobre as falcatruas da fundação e as medidas necessárias para proteger Josefa e expor a verdade. A situação torna-se delicada, pois qualquer descuido poderia revelar seu plano ou colocar sua vida em risco. O silêncio do ônibus contrasta com a tensão que cresce a cada quilômetro percorrido, e Gerluce sente a responsabilidade aumentando com o avanço da investigação. Ao descer do ônibus, Gerluce é abordada por Kátia, a mulher do motorista Gilmar. A cuidadora deixa claro que sua relação com Gilmar acabou, estabelecendo limites firmes e precisos. O diálogo é direto, sem espaço para mal-entendidos, e demonstra a determinação de Gerluce em encerrar qualquer vínculo que possa comprometer sua independência ou distraí-la de seus objetivos. Kátia, embora surpresa, percebe a firmeza da cuidadora e entende que não há espaço para reconciliação ou discussões adicionais. Enquanto o dia avança, a tensão entre os personagens se intensifica de maneira consistente. Gerluce precisa equilibrar sua investigação sobre os remédios falsos, a proteção de Josefa, a coleta de provas contra Ferete e Arminda e a própria segurança diante da vigilância de Ramalho. Cada decisão é crucial e exige planejamento minucioso. O risco é constante, e qualquer erro poderia comprometer toda a estratégia que ela está construindo. Ao mesmo tempo, Raul continua lidando com as pressões da fundação e de Arminda, tentando conciliar suas responsabilidades com o desejo de proteger Joelle e enfrentar a corrupção que cerca a instituição. Sua posição de sócio minoritário reforça a sensação de limitação e necessidade de agir com cautela, tornando cada ação uma estratégia calculada para não se tornar vítima dos próprios patrões. Viviane, sempre atenta, continua apoiando Gerluce, fornecendo conselhos e analisando cada detalhe da situação.
Sua participação é essencial para que a cuidadora não se sinta isolada diante da pressão e dos perigos, oferecendo suporte emocional e estratégico. A parceria entre as duas se fortalece, tornando-se um elo indispensável na luta contra a manipulação e os riscos impostos por Ferretti e Arminda. No velório de Albano, a presença de Maggi Jr. reforça a importância dos laços de amizade e solidariedade em momentos de dor. A interação entre eles permite que a perda seja enfrentada com algum apoio emocional, lembrando que mesmo diante da morte, a presença de pessoas próximas pode trazer conforto e ajudar a superar o luto. A narrativa do dia é marcada por decisões estratégicas, confrontos emocionais e vigilância constante. Gerluce precisa manter o equilíbrio entre ação e precaução. Raul enfrenta pressões externas e internas. Viviane observa e aconselha. Júnior lida com o luto e a surpresa de reencontrar Maggi, enquanto Bagdá e Arminda seguem exercendo controle e manipulação sobre todos ao redor. Cada ação, cada conversa e cada reação carregam um peso significativo e moldam os próximos passos dos personagens. Enquanto a noite se aproxima, a percepção sobre a corrupção dentro da fundação se torna mais clara, e a necessidade de provas concretas contra Ferretti e Arminda é reforçada. Gerluce entende que não pode agir de maneira precipitada, mas também sabe que qualquer hesitação pode permitir que os cúmplices continuem prejudicando a população e manipulando recursos da instituição. A vigilância de Ramalho adiciona ainda mais pressão, tornando cada movimento uma decisão estratégica que pode definir o sucesso ou fracasso da investigação. O dia termina com todos os personagens em pontos críticos de suas trajetórias. Gerluce, determinada e vigilante. Viviane, atenta e colaborativa. Raul, pressionado e cauteloso. Júnior, abalado pelo luto. Bagdá e Arminda, exercendo controle e manipulação. Ramalho, observando cada passo da cuidadora. Cada elemento se conecta, criando uma rede complexa de relações, interesses e estratégias, onde coragem, inteligência e ética são essenciais para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.